vai ter um fato que aconteceu ali, né? Mais forte, mais intenso, onde ela vai desenvolver uma personalidade. Então, a gente vai observar aí perfis, às vezes, mais comunicadores, perfis mais executores, perfis mais analíticos, né? E aí a gente vai entender como é que essa pessoa está funcionando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAL Talks. Essa é uma iniciativa do curso técnico do Colégio BAL e é um prazer tê-los aqui conosco. Estamos aqui do lado da nossa diretora administrativa. Seja bem-vinda de novo, Andréia. Ai, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui novamente. Hoje o tema tá bem legal. Isso aí, Leandro. Apresenta a nossa convidada. Sim, hoje vou apresentar para vocês a Roseli Prates, especialista comportamental. Nos bastidores já falamos um pouquinho sobre... Conversamos bastante Nossa, já, né? Já falou sobre Foi quase um semi-podcast, né? Nessa parte escolar, então tenho certeza que vocês vão adorar. Então já aproveito para convidá-los a curtir, compartilhar esse conteúdo e comentar se ele foi produtivo para você e se faltou algum ponto para a gente explorar aqui para que nós possamos trazer a Roseli em outras oportunidades. Exatamente. Então seja muito bem-vinda, Roseli. Aê! Quase errei, quase eu falei terapeuta, mas praticamente tá ali, Também, né? Várias técnicas, né? Várias ferramentas, vamos dizer assim, que a gente desenvolve ao longo da jornada, como especialista comportamental, para trazer tudo isso que é a potência, a essência do ser humano, a identidade verdadeira do ser humano. E quem não sabe, só para contextualizar, quem não sabe o que é um especialista comportamental, o que ele faz, como você poderia sintetizar? Tá, o especialista comportamental, ele desenvolve toda a potência do indivíduo. Tá. Então, o que ele não entende sobre ele, o que está realmente potencializando e o que está atrapalhando. Então, tem movimentos que que todos nós fazemos, por que eu faço isso? Por que eu tenho uma ação assim, às vezes dentro da empresa, às vezes dentro da família, e aí ele não consegue identificar por que ele faz isso. Por que às vezes, uma mãe, por exemplo, a gente está aqui, né, num colégio, então vou trazer um pouco isso. Então, uma mãe, às vezes, ela tem um comportamento que é um pouco mais agressivo com o filho, ou ela tem um comportamento que é um pouco mais, deixa fazer tudo, e aí ela não coloca limite. E isso tudo interfere depois na vida adulta desse filho, no comportamento desse filho. Mas a mãe não consegue entender por que ela age desse jeito, por que ela tem esse comportamento. Então, o perfil comportamental, nesse caso, ele traz uma nova consciência para aquela mãe e ela vai saber como é que ela funciona. Por que ela age como ela age? E provavelmente a mãe age assim porque ela teve alguma coisa na infância ou no decorrer da vida dela. Isso. Então, lá atrás, né, essa mãe teve uma infância como todos nós. E aí ela gerou desafios ali até os 4 anos, depois até os 8 anos ela teve outro desafio e depois até os 14 anos ela teve outro desafio. Eu não sabia que tinha essas 3 etapas. A gente sempre fala que até os 7 anos é o que molda o caráter da criança. Para mim sempre ficou isso na cabeça, o 7, mas essa quebra não tinha e aí sempre vai ter um fato que aconteceu ali, né, mais forte, mais intenso, onde ela vai desenvolver uma personalidade. Então, a gente vai observar aí perfis, às vezes, mais comunicadores, perfis mais executores, perfis mais analíticos, né? E aí a gente vai entender como é que essa pessoa está funcionando. Então, dentro do mercado hoje, empresarial, né, e tudo mais, sempre se aplica uma técnica que é mais comum, que é o perfil comportamental, o DISC. Mas nós temos outras ferramentas. Eu gosto muito do Eneagrama, por exemplo, que é uma ferramenta onde ele é milenar, então ele trabalha toda essa questão da criança ferida, dessa criança que vem com esses desafios. Como que chama? Eneagrama. Eneagrama. Isso. É uma técnica desenvolvida, né, milenarmente lá atrás, antes de tudo é a partir do Eneagrama. Depois, quem quiser pesquisar, dá uma aprofundada em tudo isso, que vale muito a pena. E aí, essa personalidade, ela é desenvolvida, segundo, né, o Eneagrama, lá nessa infância.
Então, é trabalhado até os 4, até os 8 e até os 12. E aí desenvolve uma personalidade. Essa personalidade é que vai criar depois máscaras, tá? O que essa criança viveu, ela vai desenvolver máscaras para continuar naquela personalidade. Mas ela não é aquela personalidade. Ela é uma totalidade. Só que ela desenvolve isso como uma defesa, né? Uma autodefesa. Então, por exemplo, fala um pouquinho de mim, tá? Eu, Roselina, personalidade sem nível de consciência, que eu não tinha antes, tá? Hoje eu tenho a partir da técnica. Então, eu fui uma criança lá atrás que passou por alguns desafios. A mamãe, até os 4 anos, teve uma outra criança que tinha, né? Uma irmãzinha que teve um problema físico. E aí, a mãe estava indisponível para mim. Essa mamãe tinha que cuidar dessa criança. E ali, naquele momento, a minha criança interpretou, é sempre uma interpretação da criança, ela interpretou que ela não era protegida, que ela não era nutrida. Faltou ali, então há uma rejeição. Essa criança se sente ali rejeitada dentro desse sistema. E aí ela vai desenvolvendo já os mecanismos de defesa. Quando eu era nessa idade, né, era uma criança criativa, brincava com tudo, né, era líder nas brincadeiras, e ali vai desenvolvendo, porque a criança ela é pura. Ela não tem maldade, ela não precisa criar máscara, ela é ela, na essência. E aí, passei por esse primeiro desafio, desenvolvi uma máscara. Então, já começou ali essas defesas. Passei pelo segundo desafio, onde o papai tinha as crenças dele e acreditava que aquilo era o correto, e a criança, num belo dia, foi pular no colo do papai para pedir colo. Normal, né? Toda criança faz isso. E a criança pula no colo do papai e o papai... Não, se você fosse um menino, você poderia. E aí, essa criança interpretou o quê? Estou sendo rejeitada. Eu não estou sendo protegida, tá? E aí, essa criança vai desenvolvendo mais máscaras, né? E eu fui me tornando mais forte. Eu precisava ser forte, porque ninguém estava olhando para mim. Então, eu comecei a ser líder das brincadeiras, líder de tudo que eu estava fazendo, porque eu precisava ser forte. Ninguém cuida de mim, eu tenho que cuidar de mim. E aí foi desenvolvendo, começando a desenvolver as máscaras, já nessa idade, né? E aí chega o maior desafio, que foi aos 9 anos, que foi um abuso sexual, tá? Então, essa criança ia ali, debaixo dos olhos dos pais, né? E aí os pais não perceberam o que estava acontecendo. E isso acontece muito na nossa sociedade, nós sabemos, existe um número altíssimo disso. E aí essa criança, mais uma vez, desprotegida. E aí essa criança desenvolve o quê? Um perfil onde ela precisa ser forte. Ali começou a obesidade, e aí vieram outros desafios ao longo da história. Mas essa criança sempre tentando o quê? O poder. Então, eu preciso ser grande. Eu preciso ser forte. Eu preciso ter poder. E aí, o que ela desenvolve na personalidade? Ação. Luxúria. Tudo muito. Porque ela não tem que ter poder. Então, o que ela desenvolve? Força. Não chega perto de mim, porque eu já sei o que você vai fazer. Você vai me machucar. Então, antes de você me machucar, eu te machuco. E ela vai desenvolvendo. Já viram, assim, pessoas que vocês convivem? Sim. Que você fala isso aqui, a pessoa já... Raiva para fora, ela explode. São reativas, né? Isso. Então, a gente tá aqui, a gente tá conversando, a gente tá lembrando de pessoas, não tá? Tá falando com a nossa própria história. E às vezes a gente pensa e fala, mas eu nem falei assim. Falei, será que eu falei de uma forma mais agressiva? Porque a pessoa foi tão... reativa. Demora pra gente entender que às vezes o problema não tá com a gente, né? Não, né? Então, ela vai desenvolvendo. E aí, cada vez mais, isso vai crescendo. Ela vai entrando cada vez mais nessa personalidade. Porque aí vai repetindo o ciclo. E aí, uma pessoa que é mais agressiva, que não, tem uma comunicação violenta,
Não é uma combinação amorosa para você poder se relacionar e fazer conexões. Ela é totalmente agressiva, nesse caso, dessa personalidade executiva, né? Executora, desculpa. Então, ela tá ali, ela tá executando mesmo. É um perfil que ela vai para cima. Sabe, você já viu nos meios que a gente convive, as pessoas, assim, dessa personalidade que fala assim, joga no meu peito que eu resolvo? Sim. Esse é um perfil com essa personalidade executora. Então, se você precisa... É bom? É bom. Se você tem que dar um resultado na sua empresa, você vai pedir para um cara que fica conversando com o outro que é comunicador? Tem que ser alguém que... Alguém que vai lá e põe a mão na faz. massa, né? Eu preciso resolver isso aqui para amanhã. Você joga na mão do executor. Você joga na mão desse perfil. Porque esse perfil é um perfil de ação, ele vai resolver para você. Então, quando a gente identifica a nossa personalidade, é muito mais fluido. Só que quando ela está em desequilíbrio, e aí vai causando um monte de problema. Tanto no âmbito familiar, quanto na empresa, nas relações. E aí essa pessoa, ela vai ferindo pessoas e ela vai se ferindo. Isso tudo inconscientemente. Inconsciente. Ela não sabe que age desse jeito. Ela nega. Ela nega tudo. E, por exemplo, eu sou esse perfil, né? Tá. E eu fiz terapia há bastante tempo e eu não consegui chegar nesse lugar aí que você falou. Então, assim, terapia, um monte de coisa e nunca consegui chegar nesse estágio. É algo que a terapia não consegue chegar ou o terapeuta não foi efetivo? Ou você não se permitiu? Não, pior que permitia. Pior que sim. Será? Mas acho que não chegou nessa conversa, Tá. sabe? Por isso que eu falo que pode ter gente em casa com a mesma Sim. frustrada, sabe, com terapias. E, às vezes só tentou algo que não foi bom para ela, que tem outras alternativas. Sim. Como que a gente pode acontece ajudar? bastante. Eu, na minha jornada, inclusive, se está dividindo, eu também vou dividir a minha. Eu passei mais de 20 anos com terapeuta para poder tratar, né? Tudo isso e conseguir chegar. Tive crises terríveis. Passei desde a depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, até chegar no transtorno bipolar. Quando, na verdade, né? Eu não tinha patologia. Eu acabei desenvolvendo as patologias por conta de algo que eu não conseguia, como você está falando agora, ter essa clareza. Então, tudo é válido, todas as terapias são válidas? Claro que sim. Os meus 20 anos de terapia não funcionou para nada? Claro que foi. É só nesse aspecto que Claro não que foi. aprofundado, né? Isso, foi com muita contribuição para a minha vida. Porque talvez eu tivesse, né? Acabado com a minha vida lá atrás, se não Sim. tivesse buscado. Mas a chave de virada mesmo, então falando de chave de virada, a chave de virada veio quando eu comecei a ter esses conhecimentos. Onde realmente chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, não dá mais. Onde eu vou parar? Isso afeta o amor próprio. Isso. Que é onde a terapeuta chegava, você precisa descobrir o seu amor próprio. Eu falei, que raio que é isso? Porque é como se Onde tá? joga o negócio e vai embora. Tipo, procura aí. Fala, tá, o que é? Então, assim, Isso. por Você muito falando em tempo, enigmas, né? foi essa luta de entender o que é amor próprio. Eu não entendi. Eu li, pra mim não encaixava. Eu Não falei, encaixava. O que é isso, sabe? Então, acho que tem acho que são as técnicas, mas eu acho que é muito de afinidade também, né? Com quem você tá conversando, que consegue te acessar de uma forma Até diferente. porque você vai ali tá expondo Sua vida, né? Porque você não pode ocultar nada, porque senão você não vai conseguir se entregar por completo. A pessoa precisa te A analisar terapia não é efetiva, completamente. Então tem que ter uma sinergia, uma conexão muito forte ali para poder ter esse acesso, né? E vai conectar, porque existem as tribos, né? Então, todas as pessoas que chegam até mim, na sua grande maioria, são perfis como eu. Na personalidade, né, desse executor, do Enneagrama, nós falamos o perfil 8, que é o poderoso. Então, é aquele perfil Só que é de exaustivo. força. Chega um momento que você cansa. Cansa. É exaustivo. E você falou do negócio de família, eu comecei a lembrar que eu sempre tive que ser o modelo da minha família. Eu nunca podia errar. Que eu sou o primeiro dos netos, dos sobrinhos. Então, tinha sempre modelo. Eu nunca podia fazer nada fora da curva, porque eu tinha o peso de carregar a família inteira nas costas, de ser o exemplo para todo mundo que estava vindo. E eu só tive essa consciência na terapia. Isso foi válido.
Mas o peso que isso trouxe para minha vida foi devastador, porque você... Imagina você não poder errar nunca, uma criança nunca poder fazer nada fora do Ser comum, sempre porque você certinho, estava né? sendo apontado. Então, realmente pesado. Parece uma coisa meio abstrata, né? Falar, é bobeira, né? A criança não sofre. Mas tem algumas coisas que a gente carrega que fazem um estrago, né? E sofre sim, é pesado, dói. E é por isso que aí na vida adulta, nós não queremos acessar mais aquilo. E você acaba jogando por baixo do tapete, né? Joga lá no quartinho escuro. E eu você não quer soltar o peso, você tá tão acostumado com aquele Acostumou. sofrimento, com aquela Se carga. eu soltar, como eu fico? Né? Se eu eu soltar, eu não fico... vou mais pertencer, eu não vou Isso. mais existir. Mas se eu soltar. acho que fica também aquele sentimento, não vou ser mais eu, que você acha que aquele é o seu eu. Que é a Você sua esqueceu essência, a né? sua essência. Porque você fica, você acredita naquela personalidade. Muito E nós legal. não somos aquela personalidade, nós somos o todo, ó, o todo. Nós somos a totalidade, quando nós vamos para a nossa essência. E aí, qual é o processo que a Roseli fez, sendo esse perfil que você se identificou, para alcançar essa essência? O meu coração era bloqueado, ok? Então, é só um perfil de força, proteção, eu não posso sentir nada. Não posso sentir medo, não posso sentir raiva, não posso sentir amor pelas pessoas, não posso sentir nada, porque eu tenho que ser forte. Então, eu fico aqui para ninguém me acessar. Faz sentido? Tá? E qual a evolução do perfil 8, né? No Enneagrama, que é essa ferramenta linda que traz pra gente. Eu tenho que ir lá pro coração. Aí eu tenho que ir lá pro 2. O 2 é aquela personalidade que o coraçãozinho dele é para fora, assim, numa bandeja, entregando para todo mundo. Até você pontuou aí, porque você vai no 2, tá? É o seu processo de evolução. E aí ele ajuda todo mundo. Já me lasquei já nesse 2 aí, viu? Ele ajuda todo mundo. Ele não cuida da vida dele. Só se doa pros outros. Só se doa para os outros. Tem aqui ó, ideias maravilhosas, projetos maravilhosos para executar para ele. Mas ele fala, não, eu preciso executar para você primeiro. Eu preciso te ajudar primeiro. Porque depois eu Sempre penso coloca em o mim. outro em primeiro lugar. Sempre coloco o outro em primeiro lugar. O servir, né? O servir. Mas é um servir em desequilíbrio. Porque o coraçãozinho dele tá para fora. Te lembra alguém, Leandro? Vocês vão começar a identificar um monte de gente muito aí. legal isso, né? E aí o coraçãozinho tá para fora. E qual que é a evolução do Eneatipo 2? É colocar lá esse coraçãozinho para dentro. Aí quando eu coloco meu coraçãozinho para dentro, eu entro na minha essência, no que eu vim entregar para a humanidade. O que esse perfil veio entregar para a humanidade? O amor incondicional. Mas aí ele não volta mais pro 8. É uma Aí evolução do 8. É uma evolução. Então, estamos aqui na personalidade, onde ele desenvolveu para se defender, ok? Tá. Aí ele vai lá para essa personalidade para poder ter mais amor, benevolência, paciência, compaixão. Ele sai, né? Receber, né? Porque essa personalidade, como ela é forte, como ela é poderosa, geralmente esses eneatipos, eles são muito poderosos. Então, são diretores de empresa. É isso que eu ia falar, tem um perfil, né, de líder. Isso, de líder mesmo. Aquele líder que é potente, aquele líder que faz acontecer. Por isso que a gente fala muito da luxúria. A luxúria é nesse sentido. Porque ele quer tudo muito, muito. E ele tem bom gosto. Ele é um poderoso. Ele faz acontecer mesmo, mas para quê? Em desequilíbrio. Nível de consciência ladeira abaixo, que eu falo, né? Ele vai lá e ele quer esse poder a todo custo para que ninguém acesse ele. Porque tem uma criança ali que foi ferida. E Ele vira intocável aos olhos das pessoas. Ele vira intocável aos olhos da pessoa. E aí ele fala, eu já sei que ele vai me ferir. Então, eu não vou deixar acessar. E aí ele nega tudo. E isso no âmbito emocional, familiar, tem um poder e um aspecto. Isso no ambiente empresarial tem um estrago, né? Grande. Ele é o líder que faz acontecer, mas se ele tiver em nível de consciência baixo, ele destrói o time. Ele é o líder tirano. Ele é o líder que exige do outro que faça, mesmo que ele não consiga. Não tem uma compaixão, né? Não tem compaixão.
E ele é vingativo. Se você fez algo para ele, você pode ter certeza que ele vai ficar ali, ó, ruminando aquilo. E vai chegar uma hora que ele vai se vingar de você. Nível de consciência baixo. Lembra que a gente está falando? Né? Por favor, gente. Sim. Esse perfil é muito bom. A gente Né? tá falando de extremos, né? É equilibrado, mas nível de consciência baixo, eu vou trazer até um fato aqui para vocês de uma reportagem que outro dia eu vi de uma médica. Qual é o voto, né, que a médica faz, os médicos, quando eles se formam? Salvar vidas. Acima de qualquer coisa, ok? E aí essa médica, ela estava no trânsito, que é comum, a gente está em trânsito, né, hoje. E aí passou o motoboy. 2 irmãos, né, na moto. E passou. E aquelas coisas de trânsito, que encosta, né? E aí eles vieram, voltaram, fizeram a volta de moto e chutou o retrovisor dela. Ela estava com um carro potente, turbinado, né? Ela simplesmente pisou no acelerador e passou em cima dos 2, causando a morte de 2 pessoas. Agora, vamos lá. O que justifica uma pessoa que tem uma missão de salvar vidas cometer um ato desse? É complexo. Saiu do controle, não. Saiu do controle. Porque ali existia uma criança ferida que naquele momento onde se sentiu ameaçada, o que ela faz? Eu mato primeiro. Aí volta lá pro instinto. E aí volta lá pro instinto, que é algo também que a gente trabalha no Bem Eneagrama. primitivo, né? A gente trabalha no Eneagrama porque tem os 3 instintos. Então, tem o social dominante, o sexual que a gente fala e o autopreservação. Não conhecia. Então, o social dominante ou reprimido é aquela pessoa que gosta muito de estar em grupos. Então, quando ele está dominante, tem 50 grupos no WhatsApp. Ele está envolvido com um monte de gente. Ele está sempre com muitas pessoas. Agora, quando ele está reprimido, eu não gosto de gente, não. Eu prefiro ficar quieto aqui, me deixa aqui, não quero. Vamos na festa tal. Não, mas vai ser só 2 horas. Não. 2 horas é muito tempo. Ele não quer estar com pessoas. Então, ele está com social reprimido. Por que você estava me olhando? Isso. 50 grupos de WhatsApp. Você tá me olhando que eu tô entendendo. Né? E aí, vamos lá. Aí, avaliem, tá? E aí vem o sexual. O que é o sexual? É aquela pessoa do um ali, ó. Do 1 a 1, do individual. Eu gosto mais de estar aqui com você, ó. Ela pega uma pessoa e ela quer ficar ali com aquela pessoa o dia inteiro. Já sentiram isso? Grude. Meu pai amado. Chicletinho, né? Ela vai fazer um atendimento. Eu tô me sentindo preso daqui, só de você contar. Aí, ó, tá vendo? Sente. Ela vai fazer um atendimento, por exemplo, ela vai ficar ali 2, 3 horas com aquela pessoa. Porque ali é prazeroso, né? O dominante nosso, o instinto dominante, é aquele lugar que a gente fica que é gostoso. Só para vocês começarem aí nesse lugar, né? Para quem é social dominante, como é bom estar com pessoas, com a família, com todo mundo. Adoro. Vem até né? O sexual é ali quando tá com a pessoa. Né? Inclusive, a energia sexual também a pegada é boa ali, né? Com a outra pessoa. É forte, né? Porque é uma energia também, né? E aí, nós vamos ali para o autopreservação. Então, esse autopreservação é aquela pessoa que, se ela tiver dominante, ela tem reserva financeira, ela está cuidando da saúde dela, os exames dela estão em ordem, ela está bonitinha na sua autopreservação. Agora, se você olha e vê, tá com sobrepeso, não tá cuidando da saúde, não come bem, Tá falando de não mim? dorme bem.
A conexão é sua. Há uns 5 anos atrás, assim, nossa, os exames bonitinho, o corpo tava legalzinho, a dieta, tudo, uma vida tranquila. De repente, não, aí engorda, aí não consegue fazer mais nada, os exames tudo atrasado, não tem tempo de ir ao médico. Não, pera, parece que ela tá... Alguma coisa aconteceu aí nesse caminho que ativou o outro. Isso, exatamente. E aí esse seria, né? Se a pessoa está se cuidando, está fazendo tudo certinho, é o dominante. Se isso está reprimido, cara, as finanças estão bagunçadas, né? Eu não estou preocupado comigo, minha saúde está de mal a pior, não faço exercício físico, não cuido de mim, não tenho auto-amor, e aí vai Aí vai embora. ladeira abaixo, tá? Então, façam essa avaliação, sintam isso aí também, tá? Em qual desses instintos aí eu tô sendo Você pode estar dominante? em mais de um ou não? É sempre tem um que vai predominar. Tem um que vai predominar, né? Então, qual é o segredo? Descobrir esse... Qual que é o seu? Qual- É naquele momento? Naquele Ou- momento, né? Então, descobrir, e a gente tem aqui, né, a ferramenta para fazer isso. Então, descobrir qual é esse instinto que está dominante e a gente vai diminuir ele, vai baixar ele para 50%. Provavelmente, vai ter um que está equilibrado, que aí a gente faz, né, um movimento lá, de realmente entender como é que tá, né, com as ferramentas. E aí você vai, esse aqui tá equilibrado, tá 50-50, mas esse aqui não tá. Então, o seu dominante, a gente tem que baixar ele para 50%, Por quê? Tem que baixar para equilibrar. para equilibrar. Aí eu consigo aumentar, por exemplo, se eu tô muito dominante tá. no social, a minha autopreservação tá lá embaixo, porque eu tô cuidando da vida dos outros. Ou você tá gastando dinheiro demais em balada, direto. Então, as Cadê a finanças vão autopreservação? degringolar porque você quer ficar em grupo. É isso? Isso! Ah. Como que vai funcionar? Aí eu não dou atenção para minha esposa, se eu sou casado. Porque eu preciso estar com pessoas aqui. Cadê minha esposa, né? Que é o sexual que a gente falou, no 1 a 1, né? Ali com o outro, estar em estado presente com a pessoa que eu amo, com os meus filhos, né? Esse é o processo do instinto sexual, é estar ali em estado presente com alguém. Eu não consigo. Porque eu vou lá para o social, eu preciso estar com gente. Eu preciso estar envolvido. E aí eu não curto aqui, ó. Porque eu tenho também que estar em estado presente com cada pessoa. Com o filho, sentar com o filho, conversar com o filho, ter momentos com o filho, ouvir o filho. Esse aqui, ó, é o instinto sexual. Né? E a autopreservação? Os três têm que estar em equilíbrio. Os três em equilíbrio. Mas eu só vou conseguir isso se eu identificar qual que é o dominante e qual que... E é demorado que tá esse reprimido. processo de você... Não. Identificação? Não, de identificação e de conseguir fazer esse equilíbrio, né? Super rápido. A gente trabalha com vivências presencial ou pode fazer também o trabalho online. Em uma sessão, você resolve tudo isso. Jura? É. De quanto tempo, mais ou menos? Que legal. Eu sou um perfil intenso, né? E um perfil que resolve. Então, Tamo junto. as minhas sessões têm em torno de 2 horas, onde nós trabalhamos tudo isso. Quais tipos de perfis? Que nem você falou do perfil intenso, que resolve. Quais outros que a gente pode citar para as pessoas de casa terem ideia do que pode? Isso. Nós temos aí, dentro do perfil comportamental tradicional, nós temos o executor, que é esse, né? O comunicador, o analítico, né? E o criativo. Então, é o dominante, o analítico, o comunicador e o planejador. Dentro do perfil tradicional, tá? Dentro do Enneagrama, nós temos 9 personalidades. Tá? Que em um outro momento a gente pode, de repente, fazer um pod só sobre Enneagrama. Que é bem interessante. Para trazer bem. Porque se eu for parar aqui para eu explicar os 9 eneatipos das personalidades, a gente vai gastar um pod inteiro. Mas é só para trazer esse nível de consciência. Então, qual foi o meu processo de evolução? Voltando lá para fechar, né? Uhum. Então, eu fui lá para o coração, peguei toda essa essência, né, da minha personalidade, que é a criança, que veio lá na inocência para entregar isso para o mundo. Essa divina verdade não é a minha verdade. Antes, a Roseli fazia o quê? É a minha verdade. Né? Aquele perfil forte, executor. É assim, eu estou dizendo que é assim. Era a minha verdade.
para me proteger. Quando eu vou para o 2, eu pego esse amor, coloco dentro do coração, sinto tudo isso, e aí não é a minha verdade. É a verdade com a missão que eu vim aqui na humanidade para entregar. Que legal. Tá? E aí, o outro processo de evolução, porque são 3 centros de inteligência, tá? Que o Eneagrama trabalha. Então, primeiro, corpo, ok? Mente, tá? E emoção. E aí, o outro centro de inteligência que eu tenho que ir para minha evolução é o mental. Então, quando eu saí do corpo, entenderam? Força, ação. Fui pro emocional. Peguei, né? Esse amor, entendi. E aí eu venho para onde? Pro mental. É aí a chave da questão que você quer. Aí eu venho pro mental. Quando eu venho pro mental, eu pego o quê? Conhecimento. Então, qual foi a jornada da Roseli? Ela foi pro conhecimento, pro autoconhecimento, trouxe tudo isso, a clareza, nível de consciência. E aí, o que acontece com a Roseli? Fazendo esses 3 níveis de consciência, ela vai para onde? Para a essência. E aí, acabou a personalidade. Nesse Não volta nível. mais. Não, porque você vai entender que você é a totalidade. E aí, numa próxima, a gente vai explicar, porque nós somos essa totalidade dos 9 eneatipos, das 9 personalidades. Todas essas personalidades estão dentro de nós. E aí a gente vai desenvolver cada uma, a gente sabe que a gente pode ser essa totalidade. E pode sentir tudo, e pode ter a potência de tudo também. E aí realmente se forma a verdadeira identidade, a nossa essência, o que a gente vem entregar aqui para a humanidade. E aí trabalha todas as questões. Então, eu gosto muito do Eneagrama, porque ele não trabalha só... o DISC, ele traz o quê? Você é executor porque você é executor. E ponto. Não traz esse nível de consciência. O Eneagrama, não. Ele traz esse nível de consciência, o porquê você é executor. Muito E legal. que você não precisa ficar preso nessa personalidade. Dá para trazer o aspecto emocional, né? Humano. Isso. E aí, humaniza tudo, que é o que a gente... né? E eu queria perguntar para a André, você como gestora, quando você vai fazer a contratação, você das pessoas e trabalhar com elas no dia a dia, você faz essa ponte entre a parte humana e a parte do DISC, né, que traz os aspectos, né, mais ferramentais, mais práticos, né, da pessoa. Como que você consegue conciliar? Porque é legal ter a visão dela como terapeuta, né? E você aplicando como gestora? Eu vou falar um pouquinho da minha história com a questão do perfil comportamental. Não é o Eneagrama, é o Ned Herman, né? Que a gente descobriu aí, foi inclusive a Roseli que fez. E eu descobri que, assim, eu contei para vocês que eu sou especialista em BI também. O mercado sempre me absorveu também com finanças, né? Em gestão de negócio 360. E eu fazia aquilo com muita maestria, eu era muito boa naquilo. Só que era um negócio que me estressava ao fazer. Eu entregava muito bem, mas não era gostoso. Não era prazeroso, né? Não era prazeroso. Quando eu estava com as pessoas dando treinamento, fazendo palestra, desenvolvendo um trabalho em conjunto, eu ficava feliz. Eu saía com o coração cheio. E eu não entendia por que aquilo, sendo que eu era uma gestora 360 e eu tinha que fazer tudo. Então, se eu tenho que fazer tudo, e eu sou especialista em tudo, estudei para isso também, eu tenho que estar feliz com tudo, não tenho? Ok. E aí eu comecei a entender por que eu não estava feliz com isso. Porque o meu perfil é 42% gato, que é o comunicador, o acolhedor, né, o agregador. Então, eu tenho muito disso. Por isso que eu gosto de estar com pessoas, ajudando as pessoas, desenvolvendo pessoas e me comunicando com as pessoas. Tenho o lobo, que é o analítico? Tenho, 12%. Então, quando eu transito para o lobo, é onde está a minha menor potência. E aí eu faço, mas eu faço com sofrimento, né? Porque não é só a característica principal. Exigindo o máximo, né? Exigindo o máximo de mim. Eu vou fazer, mas eu não estou ali. E com a terapia da Roseli, eu consegui entender como mesclar esses perfis e trazer no momento certo a execução. Por exemplo, eu tenho o tubarão. O meu segundo perfil mais forte é o executor. Então, eu sou um gato com tubarão. E esse tubarão é aquele que vai e faz. É o executor, segundo o Ned Herman.
E aí eu aprendi, que ela usa uma expressão, inclusive, colocar o tubarão na coleira, né? Isso. A gente Segura. coloca o tubarão na coleira, em dado momento, vamos planejar um evento, vamos fazer acontecer, solta, vai. Time, vamos, vem, vamos fazer. Então, eu aprendi a unir e a controlar os meus perfis em cada situação. Dá pra levar ele pra casa? E aí, hoje, quando eu faço um recrutamento e seleção, entro com o processo seletivo. Então, a primeira parte é a triagem do currículo. Vemos a parte de qualificação se atende ao briefing da vaga. Ok. Feito isso, a gente analisa a parte técnica. Então, por exemplo, no bilíngue, eu vou no gestor do bilíngue, a gente verifica essa parte primeiro, e aí depois eu venho com o comportamental. Né? Deu aderência no comportamental, esse perfil. Ele é um professor, por exemplo, ele vai conseguir se comunicar? Ele tem um perfil comunicador? Ele é aglutinador? Ele vai conseguir dominar uma sala? Vai conseguir desenvolver um trabalho ali? Ele tem o gato, por exemplo? Né? Ele tem características que vão atender esse perfil? Não, ele é lobo 50%. Esse cara não vai se dar bem em sala de aula. Não é o perfil dele. Isso não significa que o profissional é ruim. Não. Ele só não está no local certo ali, né? Para esse Trabalho perfil que nós precisamos de uma aula mais show, de envolver os alunos dependendo do segmento em que eu estou, ele não atende nesse momento. Mas se eu precisar, por exemplo, desenhar um projeto, desenhar um plano de aula, etc., ele é bom nisso. Elaborar um material. Então, eu consigo hoje utilizar como ferramenta de gestão a questão do perfil comportamental. Muito bom. Olha que orgulho, hein? É linda, né? É bem curioso, né? E eu vi que você teve uma trajetória tendo empresa e depois saiu desse meio e foi trabalhar com comportamento humano. Como que foi essa transição? Que eu imagino que tem sido desafiador, né? Você estar executando ali e depois passar a cuidar de pessoas. Como que foi? Isso, foi um desafio muito grande, porque eu fui para a área empresarial, né? Sem experiência, Tim. Sem experiência nenhuma. Te jogaram? Vai ou vai? Então, tinha um dom desde criança de culinária, gostava de ficar do lado da minha mãe, fazendo bolo, aquela coisa toda, né? E aí fui desenvolvendo isso ao longo, né, ali da jornada. Com 11 anos eu já fazia bolo decorado, né? E amava, tinha muita criatividade. E fui desenvolvendo essa habilidade, esse talento. E a um determinado ponto da minha vida, eu desenvolvi uma obesidade mórbida. Nossa, Né? sério? Precisava ser grande, lembra? Precisava ser grande, verdade. então fui ali, né? Por maior que podia. E aí desenvolvi essa obesidade mórbida e eu não conseguia me encaixar mais no mercado de trabalho, que era supervisionar empresas, trabalhava como líder, né? Gerava toda a equipe ali e eu não conseguia mais trabalhar na área de gestão, de liderança. Porque as empresas que eu trabalhava precisavam de um alinhamento na minha comunicação. Então, como uma pessoa de 100 quilos, né, ali naquele momento, conseguia trabalhar o dia todo, né? Era uma supervisão que eu tinha que ir para lá, para cá, tá sempre ali me colocando, né? Tinha parte física que... Tinha a parte física limitações. que tinha limitações, então já desenvolvi diabetes, já desenvolvi várias questões onde eu não conseguia dar o resultado que eu dava antes. E fora a autoestima e tudo que a gente já sabe que envolve, né? Você estar em desequilíbrio. Sim. A gente não está falando aqui de obesidade, que a obesidade não é isso. É o desequilíbrio, né? Então, naquele momento, me prejudicava muito. E aí, o que fazer para gerar recursos? Não podia voltar para a área. Então, vamos lá. Perfil executor, lembra? Vou fazer alguma coisa. Sempre fiz doces, bolos. E aí, uma amiga minha tinha um buffet. E aí, ela falou, minha confeiteira me largou na mão. Pelo amor de Deus, faz os bolos pro meu buffet. Aí, eu já, aqui dentro, né, já... Ansiedade. Já deu uma... Eu falei, traz uma amostra para mim, para eu mostrar para minha sócia. Eu falei, gente, mas não tem recurso nem para fazer a amostra. Pensa naquela situação. E aí eu lembrei que o meu filho ganhou na Páscoa vários ovos de Páscoa. E aí o que eu fiz? Peguei os ovos do Rafael, derreti. Sempre tem leite condensado em casa, farinha, chocolate, Nescau, né? Essas coisinhas sempre tem. Catei tudo que tinha lá, fiz um belo de um bolo.
E levei lá no buffet, toda feliz, né? Olha, tá aqui a amostra, vê o que você acha. E aí, no outro dia, eu fui embora, né? Aí, no outro dia, ela já me ligou. Rô, eu preciso de 25 quilos pro final de semana. Aí, o coração... Uau! Fala, meu Falou, Deus. preciso de mais ovo de Páscoa. Aí, o coração... Aí vem, né? Mas como é que eu vou fazer, produzir, né? 25 quilos? Eu não tenho nada, essa assim, experiência, né? E aí bate, né? Mas o executor, como é que é? Lembra dele? Né? Vou Não, fazer. Encaro o desafio, vou fazer, né? E aí fui lá, pedi pro meu pai, né? Me ajudar no recurso, para elas iam pagar depois, né? E aí comprei a matéria-prima, fiz, entreguei. E ali começou a jornada do empreendedorismo. Onde eu comecei a fornecer para aquele buffet. Os outros, era uma rota de buffets, né, lá em Osasco. Os outros buffets começaram a saber que o bolo daquele buffet era maravilhoso. Olha isso. E aí, o meu pai fazia as entregas para mim, chegavam no carro lá, me dá o telefone, né? E aí, ele chegava no carro, pedia o telefone lá, vão ligar aí. E ali começou. Em muito pouco tempo, eu já estava fornecendo para toda a rota de Osasco, dos buffets. Olha E fazia isso. em casa, né? Ali, no ateliêzinho que eu fui desenvolvendo. E aí, depois, eu montei a primeira loja dentro de Osasco. Uma lojinha pequena, de 50 metros quadrados, né? E ali começou mais desafios e foi indo, até que chegou o momento de ir para um outro local com 500 metros quadrados, Olha. desenvolver um modelo de franquia, né? E começamos ali todo um outro desafio maior, que é sempre, né? Quanto maior, mais desafios. Sim. E ali começamos o próximo desafio, que foi a franqueadora. E ali com um projeto também social envolvido com a franqueadora, já que a gente tinha um projeto social, porque o meu perfil é assim, tá? Quando vocês identificam lá depois no Enneagrama, ele cuida dos fracos e oprimidos. Então, ele veio, a gente compara, inclusive, a Madre Teresa. Então, Madre Teresa era um perfil forte, né, dominante, e que ela defendia os fracos e oprimidos. Então, naquela época, o que eu desenvolvi? Um projeto social que ia tirar os adictos da rua, fazer um trabalho de desintoxicação e todas as áreas, e já com todo o conhecimento dos perfis e tudo mais, essa pessoa vinha recuperada para a minha empresa, nós fazíamos ali todo um acompanhamento no perfil comportamental dela, desenvolvia, né? Esse era o projeto, na potência dela, no que era melhor, né? A Andréia até fez parte um pouco, né, do projeto. A gente desenvolvia aquele melhor daquela pessoa e depois cada franqueado meu ia ser obrigado a contratar uma pessoa recuperada. Olha que legal. Dentro do perfil dele, da potência dele, do que ele era melhor. E aí, ao longo da jornada, né, eu tenho o que eu acredito, né? Então, não falando de religião aqui, mas aí eu montei a primeira loja de shopping e fechei a loja, deixei lá tudo bonitinho, que era o sonho, né? A primeira loja de shopping, loja modelo, e aí tudo muito bonito, do jeito que eu sempre sonhei. Fechei, deixei tudo bonitinho, tudo contratado, né, André? A André participou do projeto na época, tudo bem treinado, né? Tudo do melhor, de excelência. E fui para Israel, né? Numa jornada de 15 dias, para trabalhar a minha parte espiritual. E aí, quando eu cheguei, né, em Israel, é uma atmosfera totalmente diferente, né? A gente vai ali caminhando e vai sentindo tudo aquilo. E no Monte das Oliveiras, que era onde Jesus orava, o guia fez a ministração, e aí ele falou assim, todo mundo que vem até aqui ao Monte das Oliveiras, onde Jesus tinha o tete a tete, né, dele com Deus, Deus entrega o verdadeiro propósito. Então, vai cada um aí para o seu lado, né, fazer uma oração e buscar de Deus o verdadeiro propósito. E aí, naquele momento, né, eu bem quietinha, fui lá, com o rostinho na pedra, porque lá é tudo assim, né, joelhinho no chão. E eu falei, Senhor, eu nunca pensei em fazer algo por vidas. Hoje, né, eu trabalho com isso. Qual é o verdadeiro propósito para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça aqui, nessa terra? Para que eu vim nesse mundo, né?
E ali foi muito forte esse momento. Eu até me emociono, porque você volta, né, naquela atmosfera. E ali o Espírito Santo foi bem claro comigo. Ele falou, você busca ser reconhecida como dona da Doce Loucura, que era o nome da minha marca na época. Mas não é o que eu tenho para você. Você vai para as nações, em meu nome, cuidar dos meus. Com muita suavidade eu senti isso, com muito amor, com muita leveza. E aí você vai para os outros passeios e aquela, né, atmosfera toda. E aí eu voltei, né, e fui inaugurar a loja. Tinha uma loja esperando para ser inaugurada, onde foi investido muito dinheiro. Tinha as outras lojas, então você tinha que honrar tudo aquilo. Tinha funcionários, colaboradores. Eu não podia sair daquele lugar. Eu tinha que manter aquilo, Aquele universo, né? Eu já estava fazendo projeto social, então como é que eu vou largar tudo isso aqui? Né? E a minha expansão, a Andréia sabe, eram 200 lojas de 3 a 5 anos, né, Andréia? Sim. A expansão era 200 lojas de 3 a 5 anos. Então, vamos fazer conta. Eu conseguiria levar esse autoconhecimento e essa, né, essa recuperação para essas pessoas, mas iam ser só 200, ok? 200 lojas, 200 pessoas transformadas. Uhum. Era muito pouco, né? Fala sério. Era muito pouco. E aí, o que aconteceu na jornada? Tudo saiu da minha mão. Porque eu não era um perfil de controle. Uhum. E aí, quando você começa a buscar os processos de evolução, você vai ser curado daquilo que te faz mal. Dessa máscara que você criou para se defender. Que legal. Tá fazendo sentido para Sim. vocês agora a jornada? Sim. Uhum. E aí, a Roseli saiu do controle. Ela entendeu que ela não pode controlar nada. E que ninguém pode, nenhum de nós pode. E nós queremos controlar. O tempo todo. O tempo todo. É chato, né? É chato, né? Aí a Roseli perdeu o controle de tudo. E aí eu fazia terapia na época, né? E a minha terapeuta falou assim, Roseli, vai cuidar de você. É mais ou menos um vai cuidar da tua vida, né? E aí foi um momento de mergulho mesmo. Que foi em 2019 para 2020, onde eu cheguei assim nesse tete-a-tete, né? Com o Pai Celestial. E eu falei assim, eu vou cumprir isso aí. Eu vou fazer, né? Vou cumprir meu propósito, a minha missão. Mas eu quero ferramenta. Ó a ousadia. Doitão, né? Na personalidade. Eu quero ferramenta. E aí entrei no Google, ferramentas de inteligência emocional. E aí veio a minha primeira formação, que foi o IBC, com José Roberto Marques, né? Que é o coaching com alma. E aí eu olhei aquilo, gostei, assisti alguns vídeos, falei, nossa, interessante isso. Não é um coach tradicional de perguntas e respostas, ele traz outras consciências. Tô gostando disso aqui. Tem alma no negócio, tem vida no negócio. E aí eu gostei. Mas aí a formação tava um valor bem alto, né? Porque entrega valor, então é merecido. E aí eu não tinha, naquele momento. Mas eu gerei no meu coração o desejo. E eu comecei a cocriar. E aí eu comecei a cocriar, desejar aquilo. E aí foi o momento que chegou o recurso para mim. E eu paguei à vista e fiz a primeira formação. Então, tudo começou aí. Nessa primeira formação. E dessa primeira formação foram vindo as outras formações. E logo no início, eu já fechei mentorados, mesmo sem ter terminado, né, Andréia? Uhum. Toda a formação. E já comecei a atuar. E aí só foi crescendo. Só foi crescendo. E hoje já são milhares de mentorados no mundo todo, né? Ou seja, aquelas 200 pessoas que seriam transformadas... Multiplicou bastante aí. Era muito pouco, né? Era 200, pouco, né? Então, o propósito era muito maior. E, às vezes, a gente está ali, a gente está na vida aqui, pensando que a gente só pode fazer aquilo. A gente se limita, né? A gente se limita. Eu só posso fazer isso, porque foi assim com a minha família. Eu não consigo, né? A minha família veio de um processo de escassez e tudo mais. Então, eu também não tinha essa permissão para ir para a vida com essa força, com essa potência. E aí, em algum momento, eu decidi isso e fui para cima, né? E para realizar mesmo, porque existia algo muito maior para que a gente pudesse
alcançar e que eu fosse instrumento. Então, eu só sou um instrumento aqui. Quando a gente busca o processo do autoconhecimento para a gente e a gente se permite tudo isso, trabalhamos nós, as nossas feridas, e aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar com todos que estão à nossa volta. Não é sobre o outro não faz nada comigo, é sobre mim. Sim. Nossa, acho que foi uma aula hoje, né? Assim que a gente estourou o tempo, dá pra gente falar muito mais coisas. Sim. Vamos trazer a Roseli outras vezes aqui pra gente poder falar sobre... Acho que é legal falar sobre setores, né? Setores, os Para que processos, cada um né? consiga entender de um aspecto muito específico e conseguir aplicar, porque eu acho que essa é a dificuldade, né? Você recebe a informação, mas como que eu aplico? Onde eu busco informação? Como que eu consigo realmente olhar e tratar, né? Ter um E eu acho que a processo. maioria das pessoas devem pensar assim, eu acho que já está muito tarde para eu Também. buscar isso. Acho que já vivi a vida inteira assim, agora eu vou mudar. Que conselho que você daria para essas pessoas que têm essa mentalidade? Tem uma idade realmente que a gente deva promover toda essa revolução ou não? Nós temos um projeto, inclusive, que é para colocar isso dentro de escolas, a partir dos 7 anos de idade. A gente já consegue trabalhar com as crianças, né? Eu tenho uma conexão, que hoje eu tenho várias conexões de parceiros, onde a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, em várias técnicas. As técnicas que eu utilizo, cada técnica tem um parceiro que dá curso, que traz workshops, então a gente vai conectando com as pessoas. O meu processo hoje é de conexão para que chegue nas famílias. Então, hoje, tudo que eu faço, o que eu desejo mesmo no meu coração, porque tem projeto de ONG, está lançando livros agora, está vindo toda, né, uma jornada nova aí, porque a gente, como coaching, aprende o que também, né? A trabalhar. O que vai acontecer na minha vida daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Nós não levamos mais a vida. Deixa a vida me levar. Não tem mais essa história para a gente, né, Andréia? Nós criamos uma jornada de vida. O que a gente vai fazer? A expectativa do brasileiro, com toda a tecnologia, com tudo que está vendo, é 100 anos. Minha tataravó, 114 anos. Nossa bisavó, 103 anos. Vocês acham que eu vou durar quanto? Né? Então, o que eu vou deixar de mensagem hoje, né, para o público é: decida. Uma coisa que eu demorei muito para fazer foi tomar a decisão, né? E, a partir do momento... Eu só não alcanço sucesso em todas as áreas da minha vida, porque ou eu estou rebelde ou eu estou distraído. Então, por muito tempo, eu estava distraída. Aí, quando eu tomei consciência, eu decidi. Então, é sobre decisão. Tome a decisão, não importa quantos anos você tem. Tome a decisão que você vai dar um passo, vai entrar em movimento, e vai vir um segundo movimento, o terceiro movimento, e você vai alcançar. E você estava falando da quantidade de pessoas que são atingidas, né? Que a princípio seriam 200 franqueados. Isso. Aí você já comentou que são milhares. E aí eu fico pensando, se você pega um colégio, uma escola, que sei lá, tem 300, 400 alunos, que esses alunos têm pais, têm irmãos, né? Tem uma família. Então, se compor uma família aí com 3 pessoas, já são, né, 300 vezes 3, vezes 4, já quantas pessoas? Isso. 1.200 pessoas num único projeto que você está atingindo. Então, assim, realmente aquele escalonamento, né? Aquela visão, aquele contato que você teve naquele momento, né, de oração ali, realmente era algo grandioso, né? Algo que era para você realmente estourar. Essência. E como é que as pessoas conseguem encontrar mais sobre o seu trabalho e fazer o contato contigo? Tem o Instagram, né, que agora, inclusive, está sendo movimentado por uma empresa, né, de marketing, que agora vai mudar toda, né? Mudar o layout. O layout, essas coisas aí que vocês entendem. Eu não entendo muito, tá, gente? Eu sou da execução mais, né, e tudo isso. Mas decidi também entrar aí no digital para poder contribuir com o maior número de pessoas. Então, tem o Instagram, que é Roseli com Y, Prates Oficial. Tem lá, pode falar comigo no dia, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo, tá? E tem também o telefone, né? O WhatsApp. Pode passar? Pode que passar. É o 98244-1841, tá? Que também respondo. A Gabriela tá lá, que é minha filha, que é assistente, que vai dar atenção para vocês, vai receber vocês lá, primeiro momento.
E quem quiser sentir no coração, pode chamar lá e a gente faz aí um movimento com vocês. Com certeza, a gente vai conversar nos bastidores, né, Leandro? Eu Sim. vendo a Roseli falar, assim, eu me deparei com muitos perfis, né, muitas pessoas, inclusive comigo mesmo, né, em algum determinado momento, onde a gente só quer acertar, só que o que você está fazendo na sua cabeça é o certo, mas de repente não é o certo na totalidade. Né? E aí você tem o quê? Um trabalho, às vezes, em vão, um esforço, muitas vezes, em vão. As pessoas não Uma te reconhecem. frustração, às vezes. Você se frustra, porque na sua cabeça você desempenhou um mega papel, né? Isso independente de qual lugar que você tá. E as pessoas, tipo, não... a gente precisa ter essa virada de chave mesmo. Chega um momento de falar, eu realmente preciso de ajuda. Eu preciso me encontrar, né? Ou eu estou distraído, ou eu estou, né, realmente batendo de frente, né? Não estou aceitando, mas é um convite mesmo. Acho que nada é por acaso, né? E o objetivo do podcast, né, é sempre levar um conhecimento, né, um conteúdo rico para as pessoas, para os alunos, para os pais, para quem é aluno, para quem não é aluno, mas gerar um conteúdo de qualidade, né, com pessoas que têm uma formação de qualidade, pessoas de confiança que vão realmente te pegar pela mão, trazer e falar, olha, esse é o caminho. Então, assim, acho que a internet tem vários e vários conteúdos e a gente tem esse poder de decisão, que você mesmo falou, o que eu vou seguir, o que eu quero para mim e o que realmente não faz sentido. não faz sentido, né? Então, com certeza, o conteúdo que você vai gerar, a gente tá muito curioso aí para ver, para assistir. Isso aí. Se você também está vendo pelo YouTube, como eu falei no começo, já deixa os comentários o que faltou a gente falar por aqui para trazer a Roseli em outra oportunidade. Sim. E se você está vendo um corte, né, um Reels ali pelo Instagram, também deixa os comentários que a gente vai fazer depois materiais de colaboração com a Roseli e vai ficar mais fácil a comunicação para vocês certeza. poderem fazer uma troca específica de algum trecho aí que vocês mais gostaram. Então, obrigado, Roseli, pela mais vida, uma pela vez, aula. pela aula. Obrigado, Andréia, também, Obrigado, por estar aqui Andréia, mais uma conosco. vez. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.